Olá, me chamo Paulo Roberto, represento a Secretaria de Educação do município de Sobral, atuando na educação básica, com formação continuada de professores, e estamos aqui para a continuidade da programação do evento do Dia do Físico, o IFCE, e mais de 8 instituições parceiras têm a honra e o prazer de trazer alguns dos físicos, pesquisadores e pesquisadoras nacionais, pessoas que vêm contribuindo com o ensino e a pesquisa no país. Nesta ocasião, contamos com a participação especial do professor doutor Ubirajara Agero Batista, associado da Universidade Federal de Minas Gerais. O professor possui graduação em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutorado na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, e no Politécnico de Torino, Itália. Tem experiência na área de física, de sistemas biológicos, atuando principalmente nos seguintes temas: microscopia e desfocalização, fagocitose, macrófagos e desenvolvimento embrionário. Professor Birajara Agero Batista, é um prazer recebê-lo aqui e, nesse momento, já agradecer o aceite do seu convite e dando continuidade aqui na nossa entrevista, começamos então falando um pouco sobre como foi a sua trajetória na graduação, pós-graduação, para que a gente possa ter aí uma noção do percurso que você fez durante a graduação, né, no curso de física. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Não sei quanto que vai aí, mas tá, primeiro eu que agradeço a oportunidade aqui de estar falando um pouco sobre mim, sobre o meu trabalho para vocês. É um prazer, tá? Minha trajetória, eu diria que começou, não foi na graduação, foi um pouco antes. Eu fiz curso técnico, meu ensino médio foi um curso técnico no colégio da Universidade aqui de Minas, então foi basicamente tudo aqui na UFMG. Mas nesse curso técnico eu precisava fazer um estágio para ter o diploma de técnico, né? Então terminei o curso normal. Nessa época do estágio eu fiz um estágio em outra área até, mas eu tinha um colega que foi fazer um estágio no departamento de física, nos laboratórios de pesquisa do departamento de física que eu faço parte hoje. E aí ele me chamou para alguns dias ir lá ajudar, fazer coisa, consertar equipamentos, consertar coisa. Quando eu fui lá, eu fiquei maravilhado, entrar no laboratório, poder mexer nos equipamentos alto nível, super interessantes, super fantásticos, que você via mais ou menos, e tentar ajudar em alguma coisa lá. Então, eu vi que era um clima legal de poder pôr a mão na massa, de fazer muita coisa. Então, eu que queria fazer um vestibular na época, não era o Enem, era um vestibular para engenharia. Eu mudei ali e falei, não, vou ver o que é esse negócio de física aqui direito. Acho que a gente tem aquela noção que a física é muito cinemática, que a gente vê no segundo grau, mas tem muita coisa que a gente acaba não vendo, né? E aí talvez eu mostre isso com o que eu faço hoje. E aí eu decidi, daí prestar o vestibular para física, começou minha carreira na física aí, né? Então fui para a graduação. Na graduação, o que me levou, então, para a área de ciências foi, logo depois começou a iniciação, eu comecei a iniciação científica, então, na UFMG, e eu acho que na maioria dos lugares a gente começa mais ou menos no terceiro período. No terceiro período, eu encontrei um professor que eu gostava, que era o Oscar Nassif. Ele trabalhava na época, um laboratório de física e estatística, com crescimento de cristais. Eu fui para esse laboratório, e aí dei início à minha carreira. Lá o que a gente fazia? A gente estudava formação de padrões em vários tipos de sistema. Então colocava sistemas com duas interfaces ar líquido, por exemplo, e ver o que acontecia. É um problema que tem interesse aí nessas áreas de petróleo. Para você extrair petróleo, o que você vai extraindo petróleo do poço? Quando a pressão diminui lá, você pode injetar água de um lado e fazer essa água empurrar o petróleo. Só que aí surgem umas instabilidades que a gente fala que é um fingers, a água começa a se misturar com o óleo. Então, qual que é o limite dessas coisas? A gente estudava isso e outras coisas de crescimento de cristais, crescimento de cristais. O que acontece na interface entre o sólido e o líquido? Acontecem uns fenômenos muito interessantes, que são chamados fenômenos fora do equilíbrio. Então, durante minha graduação, eu comecei lá pequenininho a estudar isso, aprender esse tipo de fenômeno. Foi minha graduação basicamente nessa área. Chegou na época do mestrado. Eu fiz um mestrado com outro professor, que era o Zé Marcos, mais ou menos no mesmo laboratório. O Oscar tinha saído para fazer um pós-doutorado fora,
e eu gostava da área, então fiz lá estudando, né, física sempre estudando muito, passei para o mestrado, fui fazer então essa formação de padrões nesse sistema hidrodinâmico, que era uma instabilidade do impressor que a gente fala, que é um rolo, o rolo vai girando e tem uma interface óleo e ar ali, e a folha passa e imprime os caracteres que tiver. Então, impressoras de tinta com rolo são basicamente assim. O que acontece é que quando você começa a girar rápido demais para produzir mais rápido, né? Produzir mais jornal, surge uma instabilidade, que é o tipo dessas que eu estava falando, que a interface, em vez de ser uma linha, ela começa a ter uma ondinha, num lugar onde tem mais tinta, menos tinta, mais tinta, menos tinta. E aí você começa a escrever nos lugares e não em outros. E aí você começa a ter problema de produção. É a mesma ideia dessa instabilidade do petróleo que eu estava falando, então esse interesse tecnológico existia, eu fiz o meu mestrado nisso, obtive uns resultados, é um trabalho que continuou depois. Na época do doutorado, quando voltou o Oscar para o departamento, eu estava assim, o que eu vou fazer agora? Eu estava procurando meu caminho, e aí fui ver vários professores de novo, acabei optando por ficar no laboratório que eu estava, que era o mesmo, que um pouco se separou na época, porque começaram a trabalhar com dois assuntos diferentes. Depois desse pós-doutorado fora, onde o Oscar foi trabalhar com sistemas biológicos, e ele voltou com essa ideia de trazer um laboratório para trabalhar com sistemas biológicos na física. Estudar várias coisas, desde célula até DNA, onde a ideia ele trabalhou nos Estados Unidos com uma pinça ótica, construiu uma lá, vamos construir essa pinça no departamento de física, hoje em dia tem pinças óticas para vários lugares, o Ashkin ganhou um prêmio Nobel faz pouco tempo nesse assunto, mas então vamos montar isso aí e ver o que a gente consegue trabalhar com esse tipo de coisa. E aí eu embarquei nessa ideia de trabalhar junto com o Oscar nessas coisas de biologia, e a gente acabou. Comecei o doutorado, foi um doutorado que ficou 2 anos tentando fazer coisa com DNA que não deu muito certo. No meio do doutorado, falei: não, esse trem não está andando, vamos mudar. Entrando em contato com o pessoal, com as colaborações do Instituto de Ciências Biológicas ou da Fiocruz, aqui em Minas, que é o René Rachou, eu decidi trabalhar com células do sistema imune, que são macrófagos, e estudar a fagocitose desse tipo de célula. Foi um trabalho que deu muito certo. Além do trabalho em célula que a gente estava fazendo, a gente notou que tinha que a gente estava observando essas células e não tinha uma descrição muito boa na literatura para isso. E a gente acabou desenvolvendo também uma técnica teórica de microscopia, que é o que a gente chamou de microscopia de desfocalização, que quando a gente desfocaliza, a gente consegue ver bem. Então, acho que isso aí foi uma das principais contribuições que eu dei até hoje, talvez, essa microscopia de desfocalização, caracterizar esse tipo de célula, e eu venho trabalhando com isso desde então. Então, terminei o doutorado nisso. Logo que eu terminei o doutorado, eu consegui uma bolsa de pós-doutorado. Na época era de recém-doutor, no Instituto de Biologia. Então, olha só, eu saí da física, como estava essa ligação muito misturada entre física e biologia, minha bolsa foi no Instituto de Biologia, mas para fazer os trabalhos que eu estava fazendo, que era misturando essas duas coisas. Então, estudando essas mesmas células do sistema imune, passando para estudar outros tipos de célula. Célula do sangue hemácia, que é tranquilo, então a gente consegue caracterizar isso hoje muito bem com a nossa técnica, tem uns trabalhos interessantes nisso. Então, passei nesse ciclo. Depois eu queria. Então, terminei um pós-doutorado, o primeiro pós-doutorado que era aqui. Queria ser professor, falei, então eu quero ser professor de uma universidade federal, mas para isso eu precisava melhorar meu currículo ainda mais. A oportunidade que surgiu foi procurar uma bolsa para fora. Eu fui para a Universidade Indiana trabalhar com James Glazer. Lá eles trabalhavam com desenvolvimento embrionário. Então, olha só, é outra escala de. Estou passando por várias escalas aí, né? De molécula, quando eu comecei DNA, depois eu fui para células e agora com um embrião. Um embrião, a gente trabalhava com embrião de galinha, que são embriões pequenininhos, e via o desenvolvimento desses. Aí lá eu fiz várias caracterizações de elasticidade em embriões. Quando eu voltei, passei para professor, então, aqui no departamento de física, acabei voltando para o mesmo lugar, era a minha ideia original, mas ali eu trouxe uma outra linha, que foi essa de desenvolvimento embrionário, e a gente fez um trabalho mais ou menos recente, onde a gente caracteriza o desenvolvimento dos vasos no embrião de galinha, e criou umas técnicas interessantes para isso. Então, eu venho trabalhando com essas áreas todas, acho que eu cobri bem minha carreira aqui, quase completa até o momento. Acho que mais ou menos é essa a ideia.
Bem, professor, o senhor deu realmente uma noção aí do seu percurso acadêmico, né? Já dizia Isaac Newton, o que a gente sabe é uma gota, o que a gente ignora é um oceano, e esse processo de pesquisa, de busca, da importância da ciência, nós estamos nesse contexto pandêmico aí já há 2 anos, e a ciência tem mostrado o quanto é importante se investir em pesquisas, e aí pensando nessa pesquisa, se o senhor poderia, inclusive, falar um pouco sobre a escolha, como é que se escolhe, porque meio que você foi começando por um caminho e acabou entrando em outro, e citar também alguns dos principais trabalhos desenvolvidos e os desafios impostos aos pesquisadores. É isso mesmo. É, acho que sua frase é perfeita. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que não sabe coisas. Mas não quer dizer que aquelas coisas que a gente aprende, a gente sabe muito bem, né? Então, a nossa gotinha, a gente sabe definir ela muito bem. O oceano que a gente não sabe, ele só cresce. Quanto mais a gota cresce, mais cresce ao redor, a borda dessa gota aí, que é o tanto que a gente desconhece. Mas a gente conhece muita coisa. Então, é isso. A ciência serve para dar uns caminhos bons e é isso que a gente nesse momento de pandemia aí, tem muita coisa que a gente sabe que funciona e o que não funciona, e a gente devia descartar as coisas que a gente tem certeza que não funciona, né? Esse é um ponto interessante. E aí, voltando ao meu caso, como que esse caminho ele nunca é muito linear e certinho. É raro você ter certeza do que vai dar certo. A gente está querendo criar conhecimento novo. A gente está no limite do que a gente conhece e desconhece. Então, a gente vai tateando esses caminhos, né? É lógico que a experiência ajuda você fazer coisas que você já tem noção que vão funcionar aí, mais ou menos. Mas no meu caso, por exemplo, eu gastei uma parte do doutorado sem saber o que ia dar. Tentei uma coisa que podia dar certo, não deu. E depois eu migrei para essa área onde a gente desenvolveu uma técnica de microscopia. Então, assim, das coisas que eu fiz que eu acho mais relevante, talvez, seria essa técnica de microscopia e a capacidade que ela tem da microscopia de desfocalização de caracterizar células e objetos de fase, que são objetos que não absorvem muita luz no microscópio, que são os objetos biológicos. Então, acabei ganhando muito conhecimento nessas técnicas de microscopia, como observar essas coisas. A gente desenvolveu essa técnica que permite um estudo grande de vários tipos de células, então, vários trabalhos que eu fiz são em relação a isso. Nesse caminho, é legal falar que a gente não é, tipo, falo eu aqui, eu tentei citar alguns nomes, mas eu não cheguei nem perto dos nomes que me ajudaram totalmente. Então, principalmente, quando eu estou numa área multidisciplinar assim, a gente não faz nada sozinho. Eu fui tentar sempre aprender muito biologia, aprender as bases de cada coisa, mas isso não supera um cara que está lá há anos trabalhando naquela outra área. Então, a gente precisa de uma colaboração muito grande. Então, isso é uma coisa muito legal que tem na área, que desde sempre eu estou junto com os pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas ou da Fundação René Rachou para produzir as células, para fazer as coisas. A gente vai no nosso laboratório, vai no outro e vai juntando para desenvolver. Então, com isso, a gente conseguiu caracterizar com a técnica e com as células e com esse material todo, eu consigo caracterizar flutuações de membrana, o que vai acontecendo com a célula, quais, é, qual é a elasticidade da célula, qual é a forma da célula, o que acontece quando você coloca uma droga para interagir com essa célula, que remédio é melhor. Hoje em dia eu trabalho com cardiomiócitos, que são células que você consegue ver ela flutuando, ela batendo no microscópio. Então, o que é que funciona para uma célula do coração ou não? Então, a gente faz esse tipo de trabalho. O que mais, hein? Acho que eu me perdi. Perdi o Flávio. Bem, professor, O acho que Paulo. sim, O você Paulo. respondeu bem a pergunta, e a gente vê, inclusive, essa inter e multidisciplinaridade, ou seja, eu que não sou da área de física, percebo que é muito maior do que a gente imagina. Você vê a articulação aí com a biologia e os impactos que isso tem na medicina, na tecnologia, enfim, em diversas áreas. E é justamente pensando isso sobre o nosso conhecimento que temos de cada área e o que de fato existe, como foi essa sua escolha pela docência, onde muitas vezes se pensa que ser professor, ministrar aulas, tem seus desafios e é de fato muito complexo. Como é então ser docente de uma universidade federal,
quais as principais atividades que o senhor desenvolve na universidade com seus alunos, projetos, enfim. Legal, Paulo. Então, olha só. Então, tem uma coisa que é essa. A formação, eu acho que talvez tenha passado o recado, é uma formação muito científica, onde você usa o método científico, onde você experimenta e vai tentando coisas e vai descobrindo o que dá certo ou não, não do zero, né? Eu estou usando o que todo mundo já usou, você tem que estar sempre lendo, vendo o que todo mundo já fez durante a humanidade aí, sempre o que estão fazendo hoje, para você escolher as coisas que você deve fazer que vão dar certo ali ou não. Então, então, é o método científico, onde a gente experimenta nesse limite do conhecimento aí. É, aí eu virei um professor da Universidade Federal, e na hora que você vira professor, basicamente você tem alguma experiência de estágio docente, que no meu caso não tinha ainda, mas ali é a primeira vez que eu vou dar aula, e minha formação nunca foi muito para dar aula, é uma formação muito embasada no conhecimento da área, no conhecimento de física, então a gente tem um conhecimento muito grande, às vezes pouca preparação para a aula. Mas essa também é uma grande preocupação minha, né? Não só minha, eu acho que praticamente de todos os professores, que é tentar fazer o melhor que você está fazendo ali. Uma coisa que é muito normal, e aí muita gente tenta muitas coisas e muitos métodos, e alguns dão certo, outros não, para tentar engajar alunos, para tentar fazer muita coisa, mas uma coisa que eu notei recentemente, né, nem tão longe assim, é que a gente usa pouco método científico na sala de aula, né? Eu acho que a gente tem um método científico que é testar e medir, então a gente tem que quantificar as coisas. Então, uma coisa que eu venho tentando já há alguns anos aí, uns 4 anos, uma coisa assim, é tentar quantificar as coisas que eu faço na aula, o que funciona ou não. Então, agora eu dou testes de conhecimento nas minhas turmas, para os meus alunos, e vejo quanto que cada aluno progrediu, para eu tentar ver o que cada um aprendeu daquela matéria que eu queria que eles aprendessem, ok? E aí eu vou tentando métodos diferentes. Uma coisa que eu vejo, então, lendo na literatura e vendo o pessoal da educação aí, uma coisa que eu vejo que funciona muito é essa parte de metodologias ativas de ensino. Então, eu tento usar metodologias ativas no meu ensino atualmente. Então, tem o peer instruction, instruções por pares, ou classe invertida, que são técnicas que o pessoal usa, e eu vou medindo nas minhas turmas, eu vejo um bom resultado desse negócio, né? Então, eu acho que mas o recado eu acho que eu tenho, que eu queria passar, mesmo para todo mundo que é físico, que está entrando na carreira, é que a gente tem que ver as coisas que funcionam ou não nas nossas realidades. Tem umas coisas que são também universais, e eu acho que o importante é a gente tentar o mesmo método que a gente está usando no laboratório, usar também nas nossas classes, para a gente sempre progredindo, avançando mais em relação ao ensino. Então, eu diria que eu tenho uma preocupação grande nesse sentido hoje, tenho uma tendência a caminhar por esses métodos ativos de ensino, eu tento usar isso, mesmo nesse período agora, né, que está complicado, que a gente não está dando aula não está dando aula presencial nesse período de pandemia, estou tentando quantificar isso para ver o que vai dar resultado e o que a gente depois pode usar bem quando a gente terminar essa pandemia, o que a gente pode incorporar ou não. Mas, para quem estiver me ouvindo aí, acho que vale a pena dar uma procurada nesses métodos ativos, peer instruction, classe invertida, dar uma olhada, ou tem muito estudo aí, os resultados desses estudos aí, usando em várias turmas, mostram que os alunos aprendem mais no final das contas. Porque, na verdade, é o seguinte, você está lá, quem aprende é o aluno, né? Você tem que ser uma via para ajudar ele a aprender. Então, o que a gente faz é colocar o aluno para trabalhar mais, às vezes, ou pensar mais naquelas coisas que ele está fazendo. Então, eu acho que esse é um ponto interessante, que eu acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada aí, ou ver o que faz. Ou, independente disso, sempre que tiver uma ideia, usar e vale a pena fazer, acho que a gente está preparado para isso, mas tentar quantificar. Então, tem alguns testes aí que são interessantes para você usar na turma para ver o tanto que eles aprenderam. No lugar de prova, talvez só, porque prova é difícil quantificar só por prova, mas acho que essa é a ideia. Mas funciona também, tem que usar tudo. Bem, professor, e aí eu falo, inclusive, enquanto formador de formação continuada de professores, a gente utiliza muito as metodologias ativas junto com os professores para que elas cheguem na sala de aula, porque realmente a gente tem que pensar no aspecto didático, como nós fazemos a informação chegar, não só na sala de aula, mas também na comunidade.
como o nosso discurso da universidade, quanto pesquisador, chega na comunidade, chega ao entorno da universidade, sai dos muros da universidade. Inclusive, uma proposta do evento é fazer com que possamos fazer com que esses conhecimentos que estão no nosso cotidiano, mas a gente não percebe, chegue às pessoas, né? Então, essa sua pontuação é extremamente importante e, de fato, é essencial. Não, legal demais, Paulista. Sua colocação perfeita também. Que é isso, porque eu ainda estou aqui dentro dos muros da universidade e eu ainda faço pouca extensão, mas isso é uma verdade. Então, como fazer para alcançar mais? E eu acho que o importante é a gente tentar usar o método científico sempre, até nisso aí. E às vezes é difícil, não é simples, mas eu acho que a gente pode conseguir progredir fazendo isso. Com certeza, e aí, dentro desse pensamento realmente da ciência, de o quanto ela contribui com a sociedade, como é que você também, inclusive, enxerga hoje a realidade nacional no incentivo à pesquisa, à ciência? E aí, ao final, obviamente, deixando uma mensagem para os alunos de graduação em física, ou aqueles que querem entrar na física, mas também aqueles que querem empreender em uma pesquisa. Legal. Bom, o panorama nacional hoje é complicado, né? A gente vive. A gente depende muito do governo, mas não é só aqui não, em qualquer lugar do mundo. Já vivi nos Estados Unidos, na Europa. É o governo que financia essa pesquisa básica, que gera muita coisa no final das contas, mas o objetivo não é gerar de cara, é gerar conhecimento. Mas o conhecimento gera economia, gera tudo. A gente vive um momento complicado nas universidades em geral, nesse sentido, né? Principalmente nas federais, que são as que geram conhecimento novo no país, ou basicamente em qualquer lugar do mundo. Aí. Mas isso muda, isso é cíclico. Então, o recado que eu dou é que a gente já viveu coisas parecidas há tempos atrás. Mesmo quando eu estava entrando na universidade, eu lembro que era um tempo de vacas magras. Magras de eu ter professores falando que não tinha papel higiênico no banheiro da universidade. Não tinha dinheiro para nada, desse nível, né? Então, é... então as coisas mudam, vão oscilar, tem sempre uma oscilação, e eu acho que vai mudar, e vai mudar para melhor, porque é difícil piorar, né? Mas o recado que eu tenho para dar para os alunos, então isso, eu acho que esse é o momento, e eu acho que você tem que acreditar que a coisa vai melhorar, e eu acredito que vai, não vai ficar assim não. Porque a gente gera conhecimento, e esse conhecimento, queira ou não queira, uma hora sai e é visto, e a gente vê que gera resultado. Esse é um ponto importante. Para o aluno que está entrando, eu acho que ele tem que pensar no que ele gosta mesmo. Acho que o caminho é ver o que você tem interesse na ciência, qual que é a coisa que te puxa mais ali, o que te gera mais interesse naquilo que você está fazendo, e vai fundo naquele negócio. O caminho, ele é tortuoso em qualquer área que você achar. Você não vai achar nada fácil, e quando você está gerando conhecimento que ninguém nunca fez, conhecimento novo, é difícil. Então, mas se você gosta daquele negócio, você tem aquela puxada, né? E aquilo vai te motivar, eu acho, a crescer, a continuar na área. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Então, e no final é valorizado. Demora muito. Eu acho que a carreira nossa demora um pouco, né? Você vai passar muito tempo com bolsa, fazendo graduação, aí depois você faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, para aí depois ter uma coisa que a gente fala que é o emprego lá, só vem um pouquinho mais tarde. Mas você está investindo sempre na sua formação. Quando você está investindo em você só está crescendo. Sua chance de conseguir coisas melhores são sempre maiores, eu acho, tá? Porque você está sempre se valorizando, mesmo não sendo um emprego formal aí de cara. Então, eu acho que a coisa importante é procure aquilo que você goste e siga fundo ali. Não vai, você nem sempre vai gostar, vai ser nunca é as mil maravilhas, mas vale a pena, né? Então, vale a pena você procurar aumentar a sua formação sempre e naquilo que você tem interesse. Eu acho que você só ganha por isso. Acho que esse é o meu recado, seja persistente nas coisas que você gosta e vai fundo. Ok, professor, obrigado. E de fato fica a mensagem aí que investimento em você nunca é demais. A gente às vezes tem que colocar realmente aí o nosso percurso profissional como prioridade em muitos aspectos. O evento do Dia do Físico agradece, professor, pela sua presença e as ricas contribuições que você dá aí aos estudantes, que vai ser visto por diversos estudantes aí ao redor do país. A gente agradece e esperemos aí em algum momento termos eventos presenciais para trocas de conhecimento que são sempre importantes.
Eu Agradecer aí também a todos. agradeço, foi um prazer aqui estar junto com vocês, poder passar um pouquinho, e estou sempre à disposição aí, vocês me acham fácil na internet, estou na UFMG aí, quem precisar de qualquer coisa, estamos sempre abertos e à disposição para todo mundo, e quando a gente puder fazer presencial, vocês conhecerem o laboratório, a gente junto encontrar, que é mais legal, né? Mas então, primeiro, parabenizá-los pelo evento aí, tomara que tenha um alcance muito grande, e o que eu puder fazer para ajudar será um prazer. Obrigado, professor, e um ótimo dia a todos.